Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós vamos iniciar o terceiro bimestre, né? Lembrando que as aulas anteriores foram aprofundamentos, recapitulações do que foi dado no primeiro semestre, tá? Então hoje a gente começa o capítulo 6, iniciando assim o terceiro bimestre. Sejam todos muito bem-vindos de volta, né? Pessoal, esse tema é um tema inteiramente novo, ele não é difícil, tá? Mas ele é mais profundo, requer muita atenção. O tema é materialismo, tá? Filosofia, segunda série, página 16 da apostila, capítulo 6. Acompanhe, por favor. Materialismo em filosofia. Em filosofia, materialismo sustenta o quê? Que a única coisa da qual se pode afirmar a existência é a matéria, e que todas as coisas são compostas de matéria, e todos os fenômenos são resultado de interações materiais. Ok. E que a matéria é a única substância. Podemos afirmar também que o materialismo é a corrente de pensamento que considera a matéria precedendo o espírito ou a mente. O materialismo constitui, assim, a base de várias escolas filosóficas, desde os antigos gregos até a época atual. O materialismo, pessoal, também pode ser utilizado para definir o comportamento de pessoas que se apegam aos prazeres, valores e bens materiais. Isso é muito utilizado no senso comum, mas o que a gente vai trabalhar hoje? O conceito de materialismo segundo Karl Marx, ok? O materialismo e a filosofia marxista, tá? A filosofia marxista tem como expoentes, né, os principais representantes, os pensadores Karl Marx, que nasceu em 1818 e morreu em 1883, e Friedrich Engels, que nasceu em 1820 e morreu em 1895. Segundo a filosofia marxista, os fenômenos físicos, o ambiente e os organismos moldam a cultura, a sociedade, os animais e seres humanos, sendo também modificados por eles. De acordo com os marxistas, o materialismo histórico é determinado pela forma de produção da vida material, ou seja, de acordo com a vida econômica, né? Então vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês de forma bem simples, tá? Vou tentar simplificar ao máximo, tá bom? Bom, materialismo de Marx. O ser humano é histórico-social. O alemão Karl Marx, provavelmente um dos pensadores de maior influência sobre a filosofia contemporânea, afirmava, né, que o materialismo ele molda a vida do ser humano. De que forma? Vamos entender. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a vida pessoal, né, a vida acadêmica de Karl Marx, tá? De família judaica, nos tempos da universidade, Marx revelou entusiasmo pelo estudo do direito, da filosofia e da história. Formado em filosofia no círculo do realismo alemão, possuía vasta cultura e se destacou desde muito jovem, né, pela profundidade de suas reflexões. Tá? A princípio, Marx tentou seguir a carreira universitária como professor, mas não conseguiu seu intento devido a questões políticas vigentes na época, né? Que ocasionaram em perseguições, né, contra os pensadores da chamada esquerda hegeliana, né? Ou seja, os adeptos da escola de pensamento de Hegel, né, o pensamento hegeliano que vigorava na época. O que Marx fez, né? Marx foi contra as ideias de Hegel, né? E Hegel tinha muitos adeptos, muitos discípulos, né? Pessoas que defendiam as ideias de Hegel. E Marx confronta essas ideias, então ele sofreu perseguição e não conseguiu se tornar um professor universitário. Aí o que ele faz, pessoal? Marx passa a trabalhar então em diversos jornais, né? E se afasta num prazo de poucos anos da filosofia idealista vigente na época, né? Em uma série de textos escritos entre 1843 e 1848, Marx realizou uma crítica contundente à filosofia idealista de Hegel, né?
bem como dos chamados jovens hegelianos, e elaborou as bases teóricas do seu próprio pensamento. Então, Marx teve essa capacidade, né, de confrontar as ideias impostas, né, pelo círculo acadêmico da época, e ele mesmo elabora suas teorias, né? Então vamos analisar. Tomando conhecimento dos escritos socialistas de sua época, envolveu-se com essa causa. Desenvolveu então uma atividade teórica de análise da realidade social, que culminou na fundamentação teórica do socialismo marxista. E uma atividade prática de participação da organização de movimentos de trabalhadores na época. Tá? Em virtude dessas atividades, Marx viveu juntamente com sua família longos períodos de exílio e grandes dificuldades financeiras. E quem ajudou ele, tanto no trabalho como nas questões financeiras? Seu amigo e companheiro de trabalho, Friedrich Hegel, né? Vamos falar um pouquinho sobre Hegel? Vamos lá. Acompanhe com a apostila. Friedrich Hegel nasceu em 1820 e morreu em 1895. Ele foi um filósofo social e político alemão. Nasceu em Barmen, distrito de Wuppertal. Usando o pseudônimo de Friedrich Oswald, escreveu artigos que levaram a frequentar o Clube dos Doutores e se tornou amigo de Karl Marx. Teve papel de destaque no desenvolvimento do marxismo. Colaborador e amigo de Karl Marx, publicou os volumes 2 e 3 da obra O Capital de Marx. Ok? Bom, pessoal, voltando aqui à questão do materialismo, né? Vamos retornar aqui à questão de Marx. Críticas de Marx ao idealismo hegeliano. Marx fez uma crítica radical ao idealismo hegeliano, no qual afirma que Hegel inverte a relação entre o que é determinante, a realidade material, e o que é determinado, as representações e conceitos acerca dessa realidade. A filosofia idealista seria, assim, uma grande mistificação que pretende entender o mundo real, concreto, como manifestação de uma razão absoluta. Contrapondo sua filosofia ao idealismo hegeliano, Marx afirma na introdução do livro Ideologia Alemã, abre aspas, os pressupostos com os quais começamos não são arbitrários, nem dogmas, são pressupostos reais, ok? Dos quais só é possível abstrair na imaginação. Os nossos pressupostos são os indivíduos reais, a sua ação e as suas condições materiais de vida, fecha aspas. Assim, Marx procurou, pessoal, compreender a história real dos homens em sociedade dentro daquela temporalidade, tá? A partir das condições materiais dos quais eles viviam, tá? Então, ele observou o comportamento dos homens dentro daquela sociedade, da época, né, em que ele viveu. Então ele via que tudo era muito injusto, tá? Ele fez essa observação. Essa visão da história foi chamada posteriormente pelo seu companheiro de estudos, o Friedrich Hegel, de materialismo histórico, tá? Vejamos então os principais pontos do materialismo de Marx, tá? Em que destacaremos as concepções contrárias ao idealismo de Hegel. Então vamos lá. Visão materialista da história. De acordo com o pensamento de Marx, os homens não podem ser pensados de forma abstrata, né? Como na filosofia de Hegel, nem de forma isolada, como nas filosofias de Feuerbach, de Proudhon e de tantos outros que Marx criticou naquela época, tá? Como Schopenhauer e Kierkegaard. Ok. Para Marx, não existe um indivíduo formado fora das relações sociais. Ele enfatiza esse ponto ao afirmar, abre aspas, a essência humana é o conjunto das relações sociais, fecha aspas. Perdão. Isso significa, pessoal, que a forma como os indivíduos se comportam, agem, sentem e pensam se vincula com a forma como se dão as relações sociais. Essas relações sociais
por seu lado, são determinadas pela forma de produção de vida material, né? A vida econômica de cada um. Ou seja, pela maneira como os homens trabalham e produzem os meios necessários para a sustentação material das sociedades. Em seu livro Ideologia Alemã, Marx desenvolve essa reflexão dizendo, abre aspas, o modo pelo qual os homens produzem os seus meios de vida dependem inicialmente da constituição mesma dos meios de vida encontrados aí e a ser produzidos. Este modo de produção não deve ser considerado só segundo o aspecto de ser a reprodução da existência física dos indivíduos, contrapondo a ideologia de Hegel, né? Ele já é uma maneira determinada de atividade desses indivíduos, uma maneira determinada de manifestar em sua vida um modo de vida determinado. A forma como os indivíduos manifestam sua vida reflete muito exatamente aquilo que eles são. O que eles são coincide, portanto, com a sua produção, tanto com o que produzem quanto também com a forma como produzem. Portanto, o que os indivíduos são depende das condições materiais da sua produção. Pessoal, o que ele está querendo dizer com tudo isso, né? Que a maneira como o indivíduo se constitui na sociedade, como se forma a sua personalidade até, né, a sua consciência, seus hábitos, seus modos, depende muito da sua condição econômica. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Dentro daquela temporalidade, existia a questão dos operários, né, que trabalhavam nas fábricas e que eram extremamente mal remunerados, trabalhavam muito, né, recebiam muito pouco, o mínimo para sobrevivência. Não tinham dignidade, não tinham acesso a saneamento básico, a médicos, enfim, eles adoeciam e não tinham acesso a nada, péssima alimentação, péssimas condições de vida. Enquanto os grandes industriais, eles ganhavam rios de dinheiro, né? Então, vamos supor assim, vamos colocar um exemplo. Como era o modo de vida do dono da fábrica? Ele comia bem, ele tinha acesso a bons médicos, seus filhos tinham acesso a boas escolas, né? E tinha uma vida confortável. Uma qualidade de vida. Essa é a palavra-chave, né? Então, a sua vida material, que era favorável, ele era rico, permitia ao industrial, ao dono da fábrica, ter uma vida boa, uma qualidade de vida, né? Para ele e para a sua família. Já o operário estava do outro lado, ganhava mal, se alimentava mal, sua família passava por extremas privações, né? Então, as mentalidades serão diferentes. O modo de agir e de pensar serão diferentes, né, gente? Isso aí não é difícil de entender, né? É só a gente olhar ali a questão da classe social. Os operários pobres, né? E os industriais ricos. Logicamente, a vida vai ser diferente e a vida do rico vai ser muito melhor, né? E aí a formação do indivíduo, né, é baseada, segundo a concepção de Marx, né, baseada ali na questão econômica, como é a sua condição social. Isso é até hoje, tá, pessoal? Então não é um assunto difícil de entender, né? Só que assim, a maneira como Marx escreveu fica um pouco mais sofisticada, um pouco mais elaborada, né? Ele usa termos um pouco mais eruditos, né? Então eu estou simplificando ao máximo, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Esse é um ponto fundamental da filosofia de Marx. Ao falar da produção material da vida, ele não se refere apenas à produção das inúmeras coisas necessárias à manutenção física dos indivíduos. Ele está considerando também o fato de que, ao produzirem todas essas coisas, os homens constroem a si mesmos como indivíduos. Foi o que eu acabei de falar, né? Isso ocorre porque, segundo Marx, o modo de produção da vida material, condiciona o processo geral de vida social, política e espiritual também, e educacional, né? Não é verdade?
Então vamos lá. Capital e trabalho. Compreende-se aí a importância que Marx deu à análise do trabalho, né? Ele reconhece o trabalho como atividade fundamental do ser humano e analisa os fatores que tornaram uma atividade massacrante e alienada, dentro do contexto de Marx, né? Essa demonstração se desenvolve com vários textos, mas de forma mais rigorosa, né? Então, Marx passa a analisar, né, essa questão do materialismo histórico, atrelado às condições econômicas de vida do indivíduo, como esse indivíduo se insere dentro da sociedade, tá, pessoal? Então, sintetizando aqui, né, as condições econômicas vão determinar o modo de vida do indivíduo, o estilo de vida do indivíduo, né, e a sua qualidade de vida, né? E isso influencia também na questão das mentalidades, né, na questão do pensamento de cada indivíduo, né? Um homem que tem acesso à educação, um homem que tem acesso à saúde, ele pensa diferente, ele age diferente, ele se comporta diferente de um homem que não teve acesso a nada disso. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida estarei à disposição. Eu tentei sintetizar, né, colocar numa linguagem bem simples essa questão do materialismo, tá? Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá bom? Eu peço a vocês que, por favor, façam o questionário número 6, exercícios diversos, tá? Página 17, questões 1, 2, 4 e 5. E a atividade devolutiva de hoje. Você concorda que o indivíduo é moldado pelo meio em que vive? Sim ou não? Justifique sua resposta. Pessoal, uma resposta pessoal, tá? Não é para copiar da internet, ok? Vamos colocar ali, né, de próprio punho. Vamos escrever, né? Vamos pensar, né, sobre essa questão. Você concorda que o indivíduo é moldado pelo meio em que vive? Assistam a videoaula na íntegra e estudem a apostila, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.